Olá, turma. Hoje nós teremos nossa segunda aula sobre corrente alternada. Vamos continuar exatamente do ponto onde paramos na última aula, que era o estudo dos parâmetros dos sinais de corrente alternada senoidais. Então, o próximo conceito que nós vamos estudar é o de deslocamento de fase. O deslocamento de fase ele representa um atraso ou um adiantamento de um sinal. Esse atraso ou adiantamento tem a ver com o local onde é a origem da senoide, ou seja, o momento que ela está iniciando o semiciclo positivo. Então, neste caso aqui, nesta senoide que está sendo demonstrada aqui no slide, a gente percebe que quando temos o instante zero, nossa senoide já está com o máximo positivo. Então, significa que ela começou antes. Esta senoide, em situação que nós estamos demonstrando, ela tem um sinal adiantado. Tá? Então, ela está adiantada, ela começou bem antes. Então, o sinal, então, com isso, né, ele pode estar adiantado. Então, ele tem um deslocamento de fase positivo. Ele é positivo, significa que antes do instante zero já tem um pedaço de senoide. Então, por isso que ele tem um deslocamento de fase positivo. No gráfico, seria num instante de tempo negativo. Tá? E atrasado quando o deslocamento de fase for negativo. Então, significa que a senoide, o início do semiciclo positivo, ele começa bem depois do instante zero. Então, no instante zero, ainda estamos no semiciclo negativo. Então, podemos ter um sinal adiantado ou atrasado. Esse sinal que nós estamos demonstrando aqui é um sinal adiantado. A distância angular entre a origem, o instante zero, e o início da senoide, o semiciclo positivo, nós chamamos de deslocamento de fase. Então, o deslocamento de fase é a medida que tem entre o início da senoide e a origem do instante zero. Aqui em verde, nós estamos demonstrando já um sinal atrasado. Então, neste caso aqui, o tempo depois do instante zero é que a senoide começa o seu semiciclo positivo. Então, esse é um sinal atrasado. A unidade medida no Sistema Internacional do Deslocamento de Fase φ é o radiano, embora em algumas situações possamos estar utilizando o ângulo em graus, tá? Mas o mais comum é o radiano, visto que as equações todas elas acabam usando radiano. Outro conceito importantíssimo é o valor instantâneo. Então, diferente da corrente contínua unidirecional, e vamos pegar o caso de uma bateria que tem sinal contínuo no mesmo sentido e constante. O sinal senoidal ele varia em função do tempo, como uma função senoide. Tá? Então, o gráfico que nós temos é uma senoide, um gráfico senoidal. Então, a cada instante de tempo temos valores diferentes, podendo ser valores positivos ou negativos. Então, se a gente quer saber exatamente o valor de uma tensão em um determinado instante, a gente vai estar falando de valor instantâneo. Isso vale tanto para a tensão quanto para a corrente. Então, em corrente alternada, nós temos os valores instantâneos. E para se descobrir esses valores instantâneos, nós temos que fazer uso da equação do gerador. Normalmente chamada equação geral do gerador. Ele pode ser uma equação de tensão, como pode ser uma equação de corrente. Se o gerador é de tensão, vai ser uma equação de tensão. Se for um gerador de corrente, é uma equação de corrente. Então, a cada instante, tá,
aqui no caso fizemos uma subdivisão de 14 instantes diferentes. Então o período aqui de 14 unidades de tempo. A cada instante nós temos valores diferentes. Então no instante 1 temos um valor, no instante 2 já temos outro, no instante 3 já temos outro, no 4 já é outro. Aqui no 7 volta a 0, mais ou menos aqui pelo 10, entre o 10 e o 11 chega no máximo positivo. No 14 volta a 0 e começa um novo ciclo. Então, a cada instante percebemos que temos valores diferentes. Se nós quisermos saber quanto que vale a tensão ou a corrente em um determinado instante, nós temos que fazer uso da equação. Tá? E usar o T dela, né, o T de tempo, como incógnita, né, como uma equação normal aí que o pessoal usa na matemática. Mas aí é um pequeno detalhe importante. O ângulo vai ser em radianos, tá? Que vai ser usado. Isso vai ser gerar um ângulo em radianos. E com isso, os cálculos que nós vamos fazer, é obrigatório que a calculadora científica esteja em radianos. Caso contrário, os cálculos darão errados. Então aqui, ó, por exemplo, se a gente quer saber o instante 1, né, vai dar um certo valor de tensão. Então a cada instante vamos ter um valor diferente de tensão. Se a gente quisesse montar um gráfico, temos que ter vários pontos, né, e ao tentar linearizar ele, nós vamos obter uma senoide. A equação geral do gerador ela pode ser, como eu disse antes, de tensão, e ela tem essa estrutura, tá? Que é tensão de pico, força eletromotriz instantânea, é tensão de pico, seno de ômega t, essa aqui, o ômega é a frequência angular, t é o instante de tempo que nós queremos descobrir o valor de tensão instantânea, e φ é o deslocamento de fase se o gerador o possuir. Se não tiver, é zero. Então, lembrando que o ômega também pode ser 2πf, né? Então a equação pode ter também essa estrutura. Tensão de pico, seno de 2πf t mais φ. Tá? Quando nós procuramos uma equação geral do gerador, ela vai aparecer sempre como a incógnita t. Tá? Ela vai ficar sempre como uma incógnita t. Isso aí nos exemplos nós vamos demonstrar isso para vocês. Para a corrente é a mesma coisa. I minúsculo para corrente instantânea, né? É corrente de pico, seno de ômega t mais φ, ou corrente de pico, seno de 2πft mais φ. Aqui uma coisa importante, pessoal. Se nós quisermos saber uma corrente instantânea que passa por um resistor, por exemplo, o método de cálculo é exatamente o mesmo como se fosse com a corrente contínua. Usando a lei de Ohm. Só assim, né? Se eu quero saber uma corrente instantânea em função de uma tensão instantânea, eu vou usar, por exemplo, eu quero saber a corrente instantânea no instante 1 segundo. Então eu vou calcular, se eu tiver a equação de tensão, vou calcular qual é a tensão instantânea no instante 1 segundo. Tendo isso, consigo calcular a corrente em 1 segundo também, usando a lei de Ohm. Tá? Bem tranquilo isso. O mesmo valeria, que é importante ressaltar, para a tensão eficaz e para tensão de pico. Se eu quero saber a corrente eficaz, eu uso a lei de Ohm usando a tensão eficaz. Se eu quero a corrente de pico, eu uso a lei de Ohm utilizando a tensão de pico. Então aqui a gente já vai partir para alguns exemplos, né, para deixar mais claro isso. Então aqui diz o seguinte: um gerador de corrente alternada possui a equação I igual a 8 seno de 2πt. Determine o valor da corrente instantânea nos instantes 0,1, 0,5, 0,75, 0,8 e 1 segundo. Pessoal, aqui é importante, ó, dificilmente vocês vão encontrar alguma equação em que o π esteja desmembrado. É muito comum não multiplicar o valor por π. Se multiplica o 2 vezes o valor da frequência, mas o π ele fica inteiro.
tá? Porque depois é mais fácil de se retirar dados da equação. Então aqui, ó, o método é o seguinte: eu quero saber quanto que vale a corrente no instante 0,1 segundo. Então a corrente de 0,1 é igual a 8 seno de 2π, substituo o t por 0,1, como se a gente estivesse fazendo uma equação matemática. E a gente obtém 4,7. Importante aqui, pessoal. Temos que estar com a calculadora em radianos. Isto é premissa primordial para que nós consigamos obter o valor correto. Caso contrário, vai dar errado. Mesma coisa aqui, por instante 0,5, a gente obtém 0. Então, possivelmente, uma das passagens por zero da senoide. No instante 0,75, nós obtemos negativo 8. Então, é o valor de pico negativo. No instante 0,8, nós obtemos negativo 761. E no instante 1, novamente, 0. Tá? Então, aqui tá, essa questão aqui é bem tranquila, tá? Mas, novamente, temos que tomar cuidado. Outra coisa importante, pessoal, na calculadora, o 2π nós temos que fazer 2 vezes π. Tá? Se nós tivéssemos aqui um deslocamento de fase, nós teríamos que colocar aqui um segundo parênteses e fechar parênteses aqui depois do 0,1 e colocar um mais. Tá? Caso contrário, a equação não vai dar certo na calculadora científica. Tá, pessoal? Bom, vamos para o exemplo 2. Para um gerador cuja a equação é E igual a 110 seno de 120πt mais π sobre 4, determine o valor da tensão de pico, o valor da tensão eficaz, o valor da frequência angular, o valor da frequência elétrica, o valor do deslocamento de fase e a tensão no instante 2,23. Aqui a gente já pode olhar de cara que é uma equação de tensão. Começou com E, de força eletromotriz instantânea, então é uma equação de tensão. O que é importante aqui, pessoal, essa equação ela traz para nós um monte de dados. Assim como o gráfico senoidal nos traz dados, a equação também traz dados para nós. Então, o valor da tensão de pico, como é uma equação de tensão, é o primeiro valor aqui, ó, é a própria tensão de pico. Então, é só copiar esse valor, é 110 volts a tensão de pico. A tensão eficaz é a tensão de pico dividido por raiz de 2. Então, 110 dividido por raiz de 2 dá 77,78 volts. Frequência angular é este outro dado aqui, ó, antes do T. Tudo que tiver antes do T, entre o seno e o T, é a frequência angular. Então, a frequência angular desse gerador é 120π radianos por segundo. Próxima questão que pede é a frequência elétrica. Frequência elétrica é ômega, frequência angular, dividido por 2π. Por isso que é importante nós mantermos o π, pessoal. Que daí, ao substituir aqui, nós cortamos os 2πs e obtemos então 60 Hz. Então aqui, via de regra, se o gerador tiver com a equação nessa estrutura com um π inteiro, a frequência elétrica é metade da frequência angular, tirando o π. Tá? Então aqui no caso, ó, se a gente estivesse tirando o π, tirasse metade de 120, é 60 Hz. É fácil de enxergar isso. Deslocamento de fase é um sinal adiantado, portanto positivo, de π sobre 4 radianos. Se fosse atrasado, seria negativo π sobre 4. Então aqui é um sinal adiantado. E por último, o valor da tensão no instante 2,23. Então substituímos o T por 2,23. Aqui nessa equação, eu fiz aquilo que eu tinha comentado antes. Vejam que eu coloquei mais um parênteses para separar aqui essa soma. Isso é importante, pessoal, para não dar erro na calculadora, garantir que a calculadora vai fazer o cálculo de maneira correta. E, de novo, tem que estar em radianos. Então, a resposta desta questão, a força eletromotriz no instante 2,23,
é negativo 49,94 volts. No exemplo 3, pessoal, dado sinal alternado do gráfico abaixo, determine o valor da tensão de pico, o valor da tensão eficaz, o período, a frequência elétrica, o valor do deslocamento de fase e a equação geral do gerador. Então aqui no gráfico já temos o primeiro dado e a primeira questão, que é a tensão de pico, que vale 15 volts. Portanto, tensão de pico, 15 volts. Tensão eficaz, tensão de pico dividido por raiz de 2. Então, 15 dividido por raiz de 2 dá 10,61. O período, pessoal, é o tempo que leva para completar um ciclo completo. Então, aqui, se a gente olhar a escala de tempo, percebemos que ela está em milissegundos. Portanto, volta a zero, começa no instante 0 e termina no instante 14. 14 milissegundos, portanto, 14 milissegundos é o período. Frequência é o inverso do período, 1 sobre t. Então, 1 sobre 14 vezes 10 a menos 3. Isso vai nos dar uma frequência de 71,43 Hz. Deslocamento de fase. Como essa senoide começa no instante 0 com o semiciclo positivo, não tem deslocamento de fase, então é zero. O φ é zero. E a equação geral, ela é formada por tensão de pico, ela é uma equação de tensão, né? Tensão de pico sendo de 2πft mais φ. Temos aqui todos os dados necessários. Então vamos substituir aqueles que são necessários aqui. Tensão de pico, que vai ser 15, e a frequência, que é 71,43. Está aqui. Agora vamos simplificar a equação, né? O deslocamento de fase sendo zero também, né? Então vamos ter 15, 2 vezes 71,43 dá 142,86 π vezes t. É assim que fica a equação, pessoal. Não tem que calcular ou substituir aqui o t, não tem que fazer nada. A equação é isso aqui mesmo. Ela sempre tem uma incógnita, e essa incógnita sempre vai ser o t. T minúsculo. Tomem cuidado para não confundir com o período. Período é uma coisa, instante de tempo é outro. Tá? E o último exemplo, pessoal. Um sinal de tensão alternada possui equação 127 seno de 10πt. Ele alimenta um resistor de 25 ohms. Determine o valor da tensão de pico, o valor da tensão eficaz, a frequência elétrica, a corrente eficaz, a corrente de pico e a corrente instantânea no instante 2,31 segundos. Então a resolução, tensão de pico é 127 volts, saiu da própria equação. Tensão eficaz é tensão de pico dividido por raiz de 2, vai dar 89,8. Frequência elétrica é a frequência angular dividida por 2π. Vejamos aqui, ó, é 10π, né, a frequência angular. Então, substituindo, vamos ter 5 Hz. Letra D, corrente eficaz. Aqui, a aplicação da lei de Ohm, temos a tensão eficaz aqui. Então, fazemos para obter a corrente eficaz, tensão eficaz dividido por resistência. Então, corrente eficaz é tensão eficaz por resistência. Então, obtemos 89 dividido por 25, que dá 3,59 amperes. A corrente de pico, mesma coisa. Aqui poderíamos fazer de duas maneiras, pessoal. A gente poderia ter feito a tensão eficaz vezes a corrente eficaz vezes raiz de 2, ou fazer a lei de Ohm, que é tensão de pico por resistência, que foi o método que eu optei aqui. E nós obtemos 5,08. Para obter a corrente instantânea no instante 2,31, eu tenho que saber qual é a tensão que tem na saída do gerador naquele instante. Então, nós temos que achar o valor da corrente instantânea. Então, a corrente no instante 2,31, né, vai dar negativo 39,25. Agora, a gente monta a lei de Ohm utilizando a força eletromotriz 2,31, no instante 2,31, né? Então fica negativo 39,25, que é a resposta, dividido por 25. Isso vai dar negativo 1,57 amperes. Então aqui, pessoal, foram dados vários exemplos, né, de resoluções utilizando os valores instantâneos de
de tensão e corrente, usando as equações gerais. Então agora vocês podem começar a fazer uma nova lista de exercícios. Um abraço a todos e boas atividades.